Eras da igreja. Vamos ver aqui. Olha quem chegou aqui, olha quem tá comigo aqui, gente. Olha quem tá comigo aqui. Aqui, essa aqui vocês conhecem. É a branquinha, a telespectadora. Olha quem tá lá. Fez aqui, ó. Vocês estão vendo? Então nós temos a branca e o Fé. Então uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe cada um de vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Deixa eu arregar mais para cá um tiquinho, né? Agora vou mostrar no Instagram também. E aí nós vamos dar continuidade às 7 eras da igreja, ó. A branca aqui. E o Félix aqui, ó, o Félix, ó, né, Félix? Um bom dia para todos, uma boa noite, né, nego? Boquinha aberta. Abre a boca. Então vamos começar então. Somente crer, somente crer. Tudo é possível, somente crer. Senhor Deus, vou ler as 7 eras da igreja, o livro sagrado, Senhor, que nos traz revelação. Ajuda-nos a entender a Tua palavra, revela para nós, Senhor, que as pessoas possam estar entendendo a leitura da palavra, Senhor. Eu lhe peço no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Então vou começar aqui então. Um bom dia para todo mundo aí, uma boa noite, quer dizer, né? Então eu estou nas 7 eras da igreja. Aí a parte dessa das 7 eras, deixa eu ver qual página que eu tô, que eu sempre estou marcando elas aqui, tá, gente? Eu estou aqui, ó. Eu estou na 90. Então vamos continuar. Boa noite, Graciália e Cida da Silva. Uma boa noite. Serrária. Então vamos lá. Estou no 90. Em vez disso, ouviu ao homem. Mas, graças a Deus, nesta última era, se levantará um grupo, a verdadeira noiva do último dia, e ela ouvirá ao Espírito. Nesse dia de densas trevas, a luz retornará através da palavra pura, e nós retornaremos ao poder do Pentecostes para dar boas-vindas ao regresso do Senhor Jesus Cristo. Amém? Então vamos agora a outra capítulo. Capítulo 4. A era da igreja de Esmirna. Apocalipse 2, 8, 11. E ao anjo da igreja que está em Esmirna, escreve: isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. Eu sei as tuas obras e a tribulação e pobreza, mas tu és rico, e blasfemia e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são a sinagoga de Satanás. Nada temas das coisas que has de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais
tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Introdução. A fim de relembrar, eu quero salientar novamente como chegamos a encontrar os nomes dos mensageiros das várias eras. Deus, em sua soberana vontade, cuidou para que a história da Igreja do Novo Testamento não se perdesse, assim como cuidou para que a história de Israel não se perdesse, colocando-a na Bíblia e confirmando hoje, a partir de inúmeros rolos de pergaminhos, vasos de barros e outros artefatos que os arqueólogos têm descoberto e interpretado. Nós, em realidade, temos um comentário correto da história bíblica desde a primeira página até agora. Assim, lendo a história, podemos descobrir que homem ou homens nas eras foram os mais próximos do padrão original de Deus, o apóstolo Paulo. Aqueles que Deus usou para trazer o seu povo de volta à palavra da verdade. Seriam as pessoas a examinar. Então, entre esses havia um para cada era, que mais claramente se destacaria com o mais próximo do padrão e poder da palavra. Esse seria o mensageiro. Essas eras também são encontradas por um estudo da história. Precisa-se simplesmente ler as eras como se encontram em Apocalipse, e tudo isso se amolda perfeitamente com a história como realmente teve, uma vez que as eras da igreja foram prenunciadas por Deus e suas próprias condições reveladas, estão necessariamente a história que a seguiria ser como a Bíblia descreveu. É simplesmente assim. Mas, por um outro lado, a simplicidade é a chave da palavra. Agora, com tudo isso, eu não tenho isso simplesmente um estudante e um historiador. Eu tenho procurado ser um homem de mentalidade espiritual. E foi somente com a clara aprovação do Espírito de Deus que escolhi os homens que tenho escolhido. Isso é verdade, porque Deus conhece o meu coração. O mensageiro, usando nossa regra dada por Deus para escolher os mensageiros de cada era, sem hesitação. Declaramos que Irineu foi exaltado pelo Senhor. E essa posição, ele foi discípulo daquele grande santo e guerreiro da fé, Policarpo. E não há dúvida de que enquanto ausentava-se aos pés desse grande homem, ele aprendeu as virtudes cristãs que fluíam da sua vida consagrada, pois Policarpo foi um dos santos verdadeiros, ilustres, de todas as eras, quando
observando a luz de uma vida irrepreensível. Vocês recordam da sua própria leitura que Policarpo foi martirizado, velho demais para fugir, e um homem sincero demais para permitir que outro o escondesse e depois sofresse a pena por agir assim. E ele entregou-se à morte, mas antes de fazê-lo, ele foi concedido permissão para orar 2 horas por seus irmãos, no como os grandes santos de todas as eras, e desejando uma melhor ressurreição. Ele permaneceu firme, recusando-se a negar ao Senhor, e morreu com uma consciência limpa. Ele foi posto junto ao poste, desamarrado por seu próprio pedido, e o fogo foi aceso. Foi aceso o fogo, e o fogo desviava-se de seu corpo, recusando-se a tocá-lo. Ele foi entrar transpassado como uma espada. Quando isso foi feito, a água jorrou de seu lado, abafando as chamas. Seu espírito realmente foi visto partindo na forma de uma pomba branca. Realmente foi visto partido de uma forma pomba branca, livrada de seu peito. Entretanto, apesar de todo esse grande testemunho, esse estudante de João, ou revelador, não foi um militante contra o sistema nicolaita, pois ele próprio iniciou-se a organização, não pertencendo que o desejo de companheirismo e que aparecia ser um bom plano para fomentar a obra de Deus. Era realmente um ardil do inimigo. Como Irineu não foi assim, ele militou contra qualquer forma de organização. Além disso, a história de sua vida, não qualquer ele serviu ao Senhor, foi de muita manifestação no Espírito Santo. E a palavra ela é ensinada com incomum clareza e conformidade como seus preceitos originais. Sabe-se que suas igrejas na França tinham os dons do Espírito. Entre elas, os santos falavam em línguas, profetizavam, ressuscitavam os mortos e curavam os doentes pela oração de fé. Ele viu o perigo de qualquer tipo de irmandade organizada entre os anciões, pastores, etc. Ele solicitamente defendeu uma igreja local, unificada, cheia do Espírito, manifestando os dons. E Deus o honrou, pois o poder de Deus manifestava-se entre os santos. Ele também foi claro quanto à sua compreensão da divindade, e visto que ele foi discípulo de Policarpo, que por sua vez foi discípulo de São João, podemos saber que, com certeza, que ele tinha um ensinamento tão perfeito como possível sobre esse assunto. No vol 1, página 412 dos
país anti-nicocenos, temos essa declaração dele sobre a divindade de um único e mesmo ser, o Senhor do poder, o Senhor, o Pai de todos os deuses, Todo-Poderoso, Altíssimo, Criador, feito e outros semelhantes. Esses não são nomes e títulos de uma sucessão de diferentes seres, mas de um único, o mesmo ser. E ele mostrou claramente que esses são apenas títulos como o Rosa de Sharon, resplendente, estrela da manhã, mais formoso dentre os milhares, etc. Também não há senão um Deus. Seu nome é Senhor Jesus Cristo. Amém? Dessa forma, como sua estrita adesão à palavra, sua maravilhosa compreensão das Escrituras e a existência do poder de Deus sobre que esse ministério, ele é a escolha certa para a era. É inteiramente lamentável que as outras eras não tiveram em seus mensageiros um tal equilíbrio de fruto, poder e liderança no Espírito Santo e na palavra. Esmirna, a cidade de Esmirna, estava situada um pouco ao norte de Éfeso, na entrada do Golfo de Esmirna, por causa de seu porto excelente. Era um centro comercial de renome por sua exposição. Era também distinguida por suas escolas de retórica, filosofia, medicina, ciência e belas construções. Muitos judeus viviam lá. Elas eram amargamente contrários aos cristãos, até mesmo mais do que eram os romanos. De fato, Policarpo, o primeiro bispo de Esmirna, foi martirizado pelos judeus e disse que eles profanaram o seu dia santo, sábado. Era carregar a madeira que formaria sua pira fúnebre. A palavra Esmirna significa amarga, sendo derivada da palavra mirra. Mirra era usada na embalsamação dos mortos. Assim temos um significado duplo encontrado no nome desta era. Foi uma era amarga, cheia de morte. As duas vinhas dentro da estrutura da igreja estavam se apartando mais, com um amargo intensificado em direção à verdade. A verdadeira vinha por parte até da falsa. A morte não era apenas a semente da falsa vinha, mas até mesmo na verdadeira vinha havia uma paralisia em importância processivas, porque já tinham se desviado da verdade. Não adulteradas dos primeiros poucos anos após o Pentecostes. E nenhum verdadeiro crente é mais forte que espiritualmente saudável e vivido de que seu conhecimento e adesão à pura palavra de Deus, como visto através de inúmeros exemplos do Velho Testamento.
A organização estava crescendo e passando acelerado, confirmando, aumentando a morte do grupo de membros, porque a liderança do Espírito Santo fora disposta à palavra substituta por credos, dogmas e rituais feitos pelo homem. Então aqui nós estamos vendo que tinha um Policarpo que ainda era um homem que trazia a palavra de Deus nessa era da igreja, na era de Esmirna. E ele falou que o Senhor Jesus Cristo, ele era Salvador, ele era a estrela da manhã, era o lírio dos vales, mas que ele só tinha um nome, e o nome dele era Senhor Jesus Cristo. E ele veio trazendo a palavra de Deus numa simplicidade, só que até os judeus não gostavam da pregação dele, não gostavam do jeito que ele trazia a palavra de Deus. E aí, aos poucos, foi entrando a falsa vinha na igreja e foi tirando aquelas coisas da verdadeira igreja. E os homens de Deus foi morrendo. E aí eles foi colocando uma substituta na palavra de Deus, um credo, um dogma, feito por homens não espirituais de Deus. E aí a igreja foi decaindo aos poucos. Quando Israel encontrou uma aliança em legais como o mundo e contraiu inimizade através de casamento, chegou finalmente ao dia quando o mundo assumiu o comando e Babilônia arrebatou o povo de Deus para dentro do cativeiro. Então aqui, quando já chegou na Babilônia, o povo de Deus já não estava mais na igreja mais. Aqui já eram os babilônicos. Eles colocou agora o povo de Deus em cativeiro. Então agora o povo de Deus já não está mais na igreja. Eles já viram um cativeiro, escravo. Então as pessoas não entendem isso. Por que que é degradado as igrejas de hoje? Porque tem dogmas, credos, mas a palavra de Deus já saiu das igrejas há muito tempo. Não está lá. Agora, quando entraram para o cativeiro, eles eram tendo um sacerdote, um exemplo é a palavra. Porém, quando voltaram, eles tinham rabinos, uma ordem teológica de fariseus, uma sinagoga e ao Tapudê. E quando Jesus veio a eles, estavam tão corrompidos que eles achou-se de seu pai, o diabo. Então Jesus veio para resgatar ele, mas como ele estava tão envolvido com as coisas dos credos, dos dogmas, eles não reconheceram o próprio Jesus, que era seu pai, que veio para libertá-los. E isso apesar deles serem de Abraão, filhos de Abraão, segundo a carne. Nessa era, nós vemos a mesma coisa acontecendo. Entretanto, visto que todo Israel não é Israel. Porém, um pequeno grupo era os verdadeiros israelitas espirituais. Assim haveria sempre um pequeno grupo de verdadeiros cristãos, a noiva de Cristo, até que ele viesse para os seus. Tá vendo que a maioria das vezes sempre vai ser um pequeno grupo? O povo de Deus não é a maioria, gente. Se você colocar um campo de futebol cheio daqueles torcedores, você vê que o time lá é grandão. O povo de Deus é pequenininho, é assim, ó. Agora, se você for contar a geração Deus lá do início até aqui, os que já morreu, aí sim o povo de Deus é grande.
Aí o povo de Deus é enorme. Tem muitos que morreu lá atrás que vai ressuscitar. Então o povo de Deus, muitos já morreu, tá grande. Então o povo de Deus é enorme. Se você contar Deus do início até agora. Mas se você for contar nos dias de hoje, o povo de Deus é desse tamanhozinho aqui, ó. Desse tamanhozinho. A maioria não é de Deus, o povo de Deus é desse tamanhozinho. Não fica achando que o povo de Deus é grande, não. É desse tamanhozinho. Ele é pouco, mas ele tem mais unção do que muitos bilhares de gente aí. Porém, quantidade de pessoas é desse tamanhozinho. Não é muito, não. Nessa cidade havia 2 templos famosos. Um era o templo erigido para adoção de Zeus, e o outro fora erigido para Cibele. E entre esses 2 templos foi encontrada a mais bela estrada dos tempos antigos, chamada a Rua de Ouro. Para mim, isto retrata uma mais extensa invasão do paganismo que já tinha começado na primeira era. Mas sabendo-se, existe somente uma Roma, e a união dos 2 templos de um Deus a uma deusa é a semente da marolatria, na qual Maria é chamada a mãe de Deus, e recebe honra e títulos e poderes, dando-lhes uma coigualdade com Jesus Cristo. A Rua de Ouro que os une é um quadro de cobiça que fez com que as organizadoras nicolaítas unissem ao Estado e à Igreja. Aí agora aqui já formou formou a idolatria das deusas lá, dos nicolaítas, fizeram uma organização de igreja, e agora aqui a igreja já é uma organização. Assim como era de Éfeso, foi nada menos que a semente para a tragédia. Era de Pérgamo, que ainda estava no futuro. Esta era de Esmina foi a chuva e o sol, a alimentação que assegurou ao vil corrupção, que confirmaria que a igreja é idolatria, que é fornicação espiritual, do qual ela jamais se levantaria. A morte estava permeando da raiz ao ramo, e aqueles que participavam dela praticavam da amargura da morte. Esse era duro, de 170 a 312. A saudação. Apocalipse 2:8. Isso diz o primeiro e o último, que foi morto e reviveu. O primeiro e o último, que foi morto e reviveu, ora, essas não são palavras de um homem, um mero homem. Pudesse ele falar da sepultura, diria: eu sou o primeiro e o último, que fui vivo e estou morto. A primeira coisa que acontece a um homem que ele nasce, está vivo, e a última coisa que acontece é que ele morre. Portanto, esse não é um homem falando. Esse é a deidade. O homem Adão tomou a vida e a converteu em morte. Mas esse homem, Jesus, tomou a morte e a converteu em vida. Amém? Tá dando para vocês entenderem aí? Adão tomou inocência, a converteu em culpa.
Ele tinha uma vida inocente, ele não tinha maldade na sua mente, ele nem sabia que ele estava nu no jardim do Éden. E ele foi descobrir que ele estava nu depois que a serpente, né, que eles desacataram o mandamento do Senhor, e aí sim abriu o entendimento a eles e eles descobriram que eles estavam nus. Mas até então ele tinha uma mente inocente, limpa, sem maldade nenhuma. Ele estava vivendo no jardim do Éden, tranquilinho, eles estavam nus, mas eles não sabiam que eles estavam nus. Então entrou maldade na consciência deles. Esse tomou a culpa e a converteu em justiça. Então veio Deus, pegou o pecado de Adão, pegou a culpa de Adão e colocou ela em justiça. Quem só pode fazer isso é só Deus, né? Não é isso? Adão tomou um paraíso e converteu um imenso e agreste deserto. Porém, esse está voltando para converter uma terra oscilante e cabalante com a destruição no outro Éden. Adão tomou uma vida de corrupção e alegria, como Deus a converteu em deserto de trevas espirituais que causou todo o pecado, descendência moral, dor, sofrimento, desilusão e corrupção que guerriam dentro das almas dos homens, mas esse, a partir de toda a morte trágica e degradação que preencheu a humanidade, causou uma vida de justiça e beleza, de forma que, assim como o pecado uma vez reinou na morte, também os homens pudessem agora reinar com justiça por a fazer Jesus Cristo. Não é assim como a ofensa, embora em verdade ela fosse terrível, porém, agora muito mais, é o seu dom para a vida eterna. Aqui está ele, andando no meio daqueles a quem redimiu, e saber sua igreja, e o que era aqueles que foram redimidos. Não eram muitos, como Paulo, assassinos e corruptores. Não eram muitos como ladrão, moribundo, saqueadores e homicidas. Todos troféus de sua graça, todos trazidos de volta à morte, todos vivificados em Cristo Jesus, o Senhor. Eu não sei se vocês notou a saudação para a primeira era e depois notou a desta era, simplesmente coloquei-as juntas. Isso diz que aquele que tem na sua destra essas estrelas andam no meio das igrejas. Isso diz a primeira e o último, que foi morto e reviveu. Esta é a mesma e a única pessoa, e ele nos está deixando saber que a igreja é sua. Como a semente de fruto está no meio do fruto, assim está ele, a semente real, no meio da igreja. Como só a semente tem vida em si, assim é ele, o autor da vida, para a igreja. O seu andar significa o seu incansável cuidado para ela. Ele é o sumo pastor, zelando pelos seus. Esse é o seu direito. Pois, deixa eu achar aqui. Pois ele
comprou essa igreja com seu próprio sangue. Esse sangue é o sangue de Deus. Aquele que possui essa igreja é Deus, o próprio Deus. Ele é o próprio e o único. Pagou o preço da maneira que ele tem exclusiva posse do templo de Deus. Ele o governa, ele é dorador nele, ele se resente de qualquer um que assuma a direção de seu domínio e autoridade. Sem dúvida, a razão pela qual ele se apresenta a cada era como a deidade e para advertir-se, confortar as pessoas, ele adverte a falsa vinha e confronta a verdadeira vinha. Esse é o único verdadeiro Deus, todo-poderoso. Ouça-o e viva constituição da igreja. Apocalipse 2:9. Eu sei que as duas obras, a tribulação e pobreza, mas tu és rica, e a blasfêmia dos que se dizem judeus e não o são, mas são as sinagogas de Satanás. A chave para esta era é evidentemente a tribulação. Se houve tribulação na primeira era, eis agora predita uma tribulação intensificada durante toda a segunda era. Não há dúvida de que as seguintes palavras de Paulo referiam-se à multidão de cristãos, onde quer que estivesse no mundo e cada era. Hebreus 10, 32, 38. Lembrai-vos, porém, dos dias passados, em que, depois sedes iluminados, suportastes grande combate de aflições. Em parte fostes feitos espetáculos com vitupérios e tribulação, e em parte fostes participantes com os que assim foram tratados, porque também vos compadecestes dos que estavam na prisão, e com gozo permitistes a expolição dos vossos bens, sabendo que em vós mesmo tem nos céus uma possessão melhor e permanente. Não rejeiteis, pois, a vossa confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitas de paciência, para que, depois de haveres feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo, e que há de vir, virá, e não tardará. Mas o justo viverá da fé, e se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. O justo viverá da fé. E se ele recuar, a minha alma não tem prazer nele. Amém? Tá dando para compreender aí? A mera associação de pessoas de bom coração, como verdadeiro crente, poderia muito bem acarretar a morte em troca de bondade deles. Agora, o Senhor Deus Todo-Poderoso diz: eu sei, lá está ele, andando no meio do seu povo. Lá está ele, o sumo pastor do rebanho. Porém, ele retém a perseguição, ele cede a
tribulação. Não, ele não o faz. Ele simplesmente diz: eu sei a sua tribulação. Eu não estou de maneira nenhuma desatento ao seu sofrimento. Que pedra de tropeço, isso é para tantas pessoas como Israel. Eles têm dúvida de Deus, realmente, as almas, como Deus ser justo e amoroso, se ele fica de lado, observa seu povo sofrer. Isso é o que eles perguntaram. Mas, Malaquias 1:3, peso da palavra do Senhor contra Israel, pelo ministério de Malaquias, eu vos amei, diz o Senhor, mas vós dizes que amei a Jacó, e aborreci Saul, e diz todos os seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos dragões do deserto. Veja, eles não podiam compreender o amor de Deus. Eles pensavam que amor significa nem sofrimento. Eles pensavam que amor significava um bebê com cuidado dos pais. Mas Deus disse que seu amor era eletivo. Então quer dizer que Deus tem um amor eletivo. Deus não ama qualquer um não, né? Deus tem um amor eletivo. A prova do seu amor é a eleição, eletivo, visto que não importava o que acontecesse. Seu amor era verdadeiro, provado pelo fato dele ter sido elegido para a salvação, por vós ter sido de Deus, elegido por a salvação e santificação do Espírito Santo. A fé da verdade, ele pode entregar você à morte, como fez com Paulo. Ele pode entregar você ao sofrimento, como fez com Jó. Essa é prerrogativa dele. Deus só coloca pessoas à prova quem ele ama, quem é eleito. Ele colocou Jó à prova, ele colocou Paulo à prova, ele coloca todo seu homem de Deus à prova. Esse é amor de Deus. Preste atenção. Ele é soberano, mas tudo é como propósito. Se ele não tivesse um propósito, então ele seria o autor da frustração. Ele não dá paz. Seu propósito é que, após termos sofrido um pouco, fossemos aperfeiçoados, confirmados, fortalecidos e firmados, como diz Jó. Ele cuida de nós. Jó 23:6. Veja você, ele próprio padeceu, ele aprendeu a obedecer por aquilo que padeceu. Ele verdadeiramente foi aperfeiçoado por aquilo que padeceu. Hebreus 5:8-9. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Se sendo ele aperfeiçoado, foi a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Em linguagem clara, o próprio caráter de Jesus foi aperfeiçoado pelo sofrimento. E, de acordo com Paulo, ele deixou para sua igreja uma medida de sofrimento, para que eles também, por meio de sua fé em Deus, enquanto padecendo por ele,
chegasse a um lugar de perfeição, porque ele quis isto. Tiago 1:2-4. Meus irmãos, tende grande gozo quando cairdes em várias tentações, sabendo que a prova de vossa fé obra a paciência. Tenha, porém, a paciência a sua obra perfeita, para que sejais perfeito e completo, sem faltar em coisa alguma, porque ele fica de lado. A razão encontra-se em Romanos 8:17-18. E se nós fomos filhos, somos logo herdeiros também, herdeiros de Deus, e com herdeiros de Cristo. Se é certo com que ele padecemos, para que também com ele sejamos glorificados. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. A menos que padeçamos com ele, não podemos reinar com ele. Você tem que padecer para reinar. A razão disso é que o caráter simplesmente nunca é forma sem sofrimento. O caráter é uma vitória, não um dom. Um homem sem caráter não pode reinar, porque o poder sem caráter é satânico. Porém, o poder com caráter é apto para governar. E uma vez que ele quer compartilhar conosco até o seu trono, na mesma base em que ele venceu, está assentado no trono de seu Pai, então nós temos que vencer para nos assentar com ele. E se a pequena aflição temporária que sofremos agora não é para comparar com tremenda glória que em nós há de ser revelada, quando ele vier, que tesouro estão armazenados para aqueles que estão dispostos a entrar em seu reino, através da mida tribulação. Então quer dizer, se você quer o reinado de Deus, você vai passar por tribulação. Você vai passar por sofrimento. Você vai ser caluniado, porque Deus foi caluniado. E Deus vai testar você. E ele não vai ficar falando coitadinho, não. Ele vai falar assim, eu sei da sua tribulação. Não entreis a arde prova que vem sobre vós, para que tentar. Isso é que Pedro diz. É estranho que Deus queira desenvolver em nós um caráter semelhante a Cristo, que vem através de sofrimento. Aqui, gente, eu quero que vocês prestem atenção aqui, ó. Que venha através de sofrimento. Muitas vezes os pregadores que pregam sobre Deus, sobre Cristo, eles pregam ao contrário, que você vai ter uma vida maravilhosa, você não vai ser perseguido, você financeiramente vai ser bem financeiramente. Olha o que está falando aqui, ó. Vou repetir novamente para vocês entenderem. Queira desenvolver em vós um caráter semelhante a Cristo, que vem através do sofrimento, das provas, das lutas. Não, Senhor. Em todos nós temos provas, todos somos provados, corrigidos como os filhos. Não há que não passe por isso. Não tem nenhum que não passe por isso. A igreja não está padecendo.
se não está sendo provada. Não tem isso. Não é de Deus. Hebreus 12, 6. Porque o Senhor corrige o que ama. O pai tem que corrigir o seu filho. O pai tem que corrigir seu filho quando ele ama. Açoita a qualquer que recebe por filho, mas se estás sem disciplina, de qual todos são feitos participantes, só estão bastados e não filhos. Agora, essa condição especial em Esmina deve ser aplicada a cada era. Não há nenhuma era livre disso. Não há nenhum verdadeiro crente livre disto. Isso é Deus. Esta é a vontade de Deus. É necessário, precisamos do Senhor para nos ensinar a verdade de que devemos padecer e ser semelhantes a Cristo, ou cumprir isso. O amor é sofredor, é benigno. Mateus 5, 11, 12. Bem-aventurado sois vós quando vos injuriardes a perseguirem e, mentindo, dizerem todo o mal contra vós para minha causa. Exaltai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Os seus nubrados e tempestades devidas não são sinais da desaprovação de Deus, tampouco céus claros e águas tranquilas no sinais de seu amor e provação, sua aprovação, de que qualquer um de vós é somente no amado. Seu amor é eletivo, o qual ele tinha por nós antes da fundação do mundo. Ele nos ama assim, mas como sabemos, nós saberemos, porque assim diz o manifesto, que de fato ele nos amou, porque nos trouxe para si e nos deu do seu Espírito, estabelecendo-nos como filhos. E como provarei meu amor por ele, crendo no que ele disse, e conduzindo-me com gozo no meio das provas que ele e sua sabedoria permite acontecer. Eu sei a tua pobreza, mas tu és rico. Aí está novamente, veja, o andando para cima e para baixo, o meio da sua igreja, como um pai. Ele está observando sua família, ele é o cabeça da sua família, ele é o provedor, ele é o protetor. Todavia, ele observa a pobreza deles. Como o crente sem instrução tropeça nisso? Como pode Deus suportar observar os seus num tempo de necessidade? Se simplesmente não para aquilo tudo, simplesmente ceder e derramar generosamente cada coisa material sobre eles. É aqui que vocês têm que crer. Novamente, no amor e bondade e sabedoria de Deus. Isso também é necessário. Recordem que admoestou, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, pelo que
haveis de comer ou pelo que haveis de vestir. Vosso Pai sabe das coisas de que necessita. Aquele que veste o lírio e alimenta o pardal fará muito mais por vós. Estas coisas físicas não são as verdadeiras necessidades básicas da nossa vida, pois a vida de um homem não consiste das coisas que ele possui. Amém? Tá dando para vocês entenderem? Mas, de preferência, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas as necessidades materiais vos serão acrescentadas. O povo de Deus não é inclinado ao material. Eles são inclinados a Cristo. Amém? Eles não buscam os tesouros que são debaixo da terra. Eles buscam os que são de cima do céu. E é absolutamente verdadeiro que a maioria dos cristãos não são ricos, mas exatamente eles estão no lado pobre. Foi assim nos dias de Jesus. Assim foi, verdade, nos dias de Paulo. E deve ser verdade hoje. E as pessoas pregam que o cara tem que ser rico, tem que ser. Tá certo, você pode ter uma boa vida, mas a maioria é pobre. Todo mundo prega, não. Deus é dono da prata, do ouro, sei lá o que tem, você tem que ser rico. Será? Você tem direito a ter as coisas, mas, meu querido, você está olhando é para o céu, não é para as coisas de baixo aqui não. Isso foi verdadeiramente nos dias de Paulo. E deve ser verdadeiramente hoje. Ó. Isso não é tão verdade hoje, porque a era de Laodiceia é uma era de vasta riqueza, onde frequentemente o critério de espiritualidade é a abundância de bens, terreno, que coisas como rica. É a igreja em bens, mas quanto pobre um espírito, bem-aventurados os pobres, porque vós é o reino de Deus. O reino de Deus não é comida nem bebida, não é material. Ele está dentro de nós. Um homem rico é rico em Deus, não em coisas mundanas. Ó, clama o Espírito, eu vejo tua pobreza, eu vejo tua necessidade, tu não tens muito. Se tivesses algo do que te aguitares, o que tinhas foi tirado de ti. Tu alegremente enunciaste das tuas possessões, e troca de eternas, tu és zombada, tu és escarnecida, tu não tens recursos materiais aos quais recorrer, mas tu és rica. Apesar de tudo isso, tu é rica. Tua segurança repousa naquele que é teu escudo, teu grandíssimo galardão. Teu reino ainda está por vir, mas ele virá e será um reino eterno. Sim, eu estou consigo de tuas provas e pesares. Eu sei quão duro é
avançar. Mas eu lembrarei tudo isto quando reinar para ti reclamar como minha propriedade, e então eu te recompensarei. Agora, isso não é nada contra as pessoas ricas, porque Deus pode salvar um homem rico. Alguns dos filhos de Deus são ricos, mas o dinheiro pode ser um grande laço, não somente para aqueles que o têm, mas para os que não o têm. Lá atrás, nas primeiras eras, Tiago clamou àqueles que estavam dando grande valor às pessoas ricas: não temais a fé de vosso Senhor Jesus Cristo em acepção de pessoas. Os pobres ali estavam procurando adular os ricos a fim de obter ajuda, em vez de confiança em Deus. Não façam isso, diz Tiago. Não façais isto. O dinheiro não é tudo. O dinheiro não é a resposta. E hoje também não é a resposta. Temos mais riqueza do que jamais tivemos em toda, menos esta sendo realizada espiritualmente. Não é um dinheiro que Deus trabalha. Ele se move pelo seu Espírito. E se, movendo do Espírito, somente vem a uma vida consagrada à palavra. A sinagoga de Satanás. Apocalipse 2:9. Eu sei a blasfêmias do que se dizem judeus, e não são, mas são sinagoga de Satanás. Eu vou parar por aqui, né? Na página 99. Eu vou iniciar a próxima na página 100. Já deu 1 hora de leitura da palavra de Deus, né? E eu estou só fazendo 1 hora mesmo, para não ficar muito cansativo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Uma boa noite para todo mundo. Espero que eu esteja ajudando alguém. Eu estou nas 7 eras da igreja. Vou até mostrar aqui, é que eu estou lendo, né? 7 eras da igreja. Eu já estou na parte 10. Eu comecei Deus do início, né? E aí eu vou fazendo aos poucos e vou pausando. Eu já estou na parte 10 das 7 eras da igreja. Se alguém, por acaso, quiser acompanhar, tem eu lá no YouTube, Toninho Motoboy Expresso. Todas as minhas lives que eu faço no TikTok e no Instagram, eu salvo elas e mando lá no TikTok. E essa também vai ser salva e vai ser mandada lá no TikTok. Então, uma boa noite para todo mundo. Deus abençoe vocês, no nome do Senhor Jesus Cristo. Quem não viu a live e quiser ver, pode ir lá no meu YouTube, Toninho Motoboy Expresso, né? Igual agora chegou aí o Sherman Light. Acabou de chegar, mas eu vou encerrar a live agora. Então, se você perdeu a live e quiser ver a live, você consegue ver ela lá no YouTube. Ela daqui a pouco ela já vai cair aí no Instagram também. Mas eu vou jogar lá no YouTube. Então, Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Toninho Motoboy Expresso no YouTube. Você pode escrever lá se quiser também. Lá tem todas as minhas lives. Então, uma boa noite. Deus abençoe vocês no nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus. 1 hora de live.